Deus abençoe a todos ricamente. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de fé para o seu coração. Hoje nós queremos falar sobre reagir diante das lutas da vida. Colocar no coração sempre reagir diante das lutas da vida. Nunca se entregar diante das lutas. Nunca desanimar, nunca entregar os pontos, nunca se sentir vencido, se sentir derrotado diante das lutas da vida. E nós gostaríamos de ler um texto da Bíblia que se encontra no livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16. Diz: pelo que não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior venha desfalecer, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. E dois versículos nós vamos ler. O último versículo que diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Então esses dois versículos da palavra de Deus, e nós queremos falar exatamente sobre como nós reagirmos diante das lutas da vida. Todas as lutas que você já passou na sua vida, você venceu porque houve uma reação. Você não se entregou, seja luta na família, seja luta na vida financeira, seja luta espiritual, seja luta física, de doença, ou um ente querido, ou uma situação que você enfrentou em qualquer uma outra área da sua vida. Sempre que você está passando uma luta e você acredita, você coloca no seu coração que você vai vencer aquilo ali, é uma reação positiva e isso vai ajudar você a vencer aquela situação. Então a primeira coisa que nós devemos colocar no nosso coração é que nós vamos vencer e não ser vencido por aquela situação. Você não pode aceitar qualquer situação que você venha passar na vida, você não pode aceitar aquela situação como uma derrota, se sentir vencido, se sentir derrotado diante daquela situação. Não, você tem que colocar no seu coração: eu vou vencer, eu vou sair dessa situação mais forte do que eu entrei nela. Essa situação não vai ser para me derrotar, mas vai ser para me ter novas experiências, para mim colecionar mais uma vitória, mais uma conquista da minha fé. E isso agrada a Deus, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, e versículo 37, que em todas as coisas nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Então nós nunca podemos entrar numa situação pensando que nós vamos ser derrotados. Então a primeira coisa que você deve colocar no seu coração é que você vai vencer e não ser vencido por aquela situação. A segunda coisa é você colocar no seu coração também não desfalecer. Quando eu falo no coração, é na mente, no espírito, na alma. Não desfalecer, eu não vou desfalecer. Ele diz aqui: pelo que não desfaleçamos. Não vou desfalecer, não vou desanimar, não vou me entregar diante dessa situação. Seja qual for a situação, seja qual for a notícia, seja qual for o diagnóstico que você recebeu, você tem que colocar no seu coração que você não vai se entregar, você não vai desanimar, você não vai entregar os pontos, mas você vai lutar. Ora, a Bíblia fala sobre o rei Ezequias no capítulo 38 do livro de Isaías, que o profeta Isaías foi mandado por Deus para a casa dele para dizer para ele colocar a casa dele em ordem, porque certamente ele ia morrer e não ia viver. E diz que o profeta reagiu diante daquela situação e ele se voltou para Deus e disse que não queria morrer. Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença, que eu fiz o que era reto. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não aceito morrer agora, eu ainda tenho sonhos a realizar, eu tenho algo ainda a fazer sobre essa terra. Você sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que o profeta ainda estava no pátio da casa do rei e Deus falou para ele através do Espírito Santo: volta e fala para Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos da vida dele sobre a terra. E estou dando paz aqui em volta contra os inimigos que se levantavam contra ele, eu estou dando paz. Então, por que aconteceu isso? Porque ele não aceitou a derrota. Ele não aceitou se curvar diante daquela notícia de morte. Então, não importa o que você está passando, o que você está enfrentando.
Você precisa reagir positivamente a essa situação. Você precisa reagir na fé. Dizer, eu vou vencer. Seja um problema no seu casamento, com a sua família, problema financeiro, seja saúde, seja o que for. Você precisa colocar no seu coração que você não vai se entregar. Não vou desfalecer, não vou desanimar, não vou me entregar, porque eu vou ser mais que vencedor nessa situação. E a terceira coisa é você procurar fortalecer o homem interior. Ele disse, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Ou seja, em outras palavras aqui, quer dizer o seguinte, que nós precisamos renovar o nosso homem interior cada dia, todo dia. Assim como a gente cuida do homem exterior, do nosso corpo, você cuida, você alimenta, você come várias vezes por dia, você bebe água, você toma banho, você se cuida desse homem exterior. Existe dentro de nós o homem interior, que é o ser espiritual, a alma, o espírito, a parte espiritual nossa. E é essa parte que nos dá força para nós vencermos no exterior. Se o homem interior estiver fraco, não estiver alimentado, o homem exterior ele vai desanimar. O homem exterior desanima, por mais alimentado, mesmo que a pessoa esteja bem de saúde, mas vem lutas que afetam o seu psicológico, que afetam as suas emoções, vem lutas que abatem as pessoas. Muitas pessoas hoje em dia estão com depressão, tão isoladas, tão desacreditadas, tão cheias de dúvida, com medo de situações. Por quê? Porque o homem exterior dela está abatido, e ela não cuidou do homem interior, ela não alimentou. Como que nós alimentamos? Através da nossa comunhão com Deus, da nossa oração, através da leitura da palavra, através de nós nos conectarmos com Deus, manter nossa mente ligada a Deus. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 26, versículo 3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, o homem interior é a nossa mente, a parte espiritual. Através dos pensamentos, você se conecta com Deus, você se alimenta da presença